Olá, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E claro, Fernando Pessoa. Meu ortônimo é Érica Gonzalez, sou estudante de Letras, Língua Portuguesa Bacharelado e faço parte do Pet Letras. Ah, e também sou podcaster nas horas vagas. E eu sou um heterônimo da Érica, o Robson Severo. Sou estudante de Letras Português, mas da licenciatura. E também sou do Pet Letras. Hoje vamos conversar com a professora Andréa do Rocio Souto. Voz. Pessoas. Do 40A. A professora Andréa é graduada em Letras pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e possui mestrado e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem suas pesquisas voltadas para o ensino de literatura, de língua portuguesa e letramento literário, atuando principalmente nos temas de literatura brasileira e portuguesa e literatura comparada. Desde 2010, é professora da Universidade Federal de Santa Maria e atualmente coordena o Círculo de Leitura Pessoa em Desassossego e o Grupo de Prática de Letramento Literário, mais conhecido como Pralelite. Então, prof, seja muito bem-vinda, fica bem à vontade. E eu tenho uma primeira pergunta. O filme Fragmentado é uma releitura de Fernando Pessoa? Ai, bom dia! Vocês são ótimos. Olha, vou dar uma de Glória Pires. Não tenho opinião formada a respeito, tá? Eu acho que... A ver com o Fernando Pessoa mesmo não tem, não. Porque o Fragmentado, ele evoca aquela questão das múltiplas personalidades, né? Sim. Que a psiquiatria e a psicologia estudam e tal. Não é o caso do Fernando Pessoa. O caso do Fernando Pessoa é eminentemente poético mesmo, né? A propósito, gostei muito da apresentação dos ortônimos e heterônimos de vocês aí antes, né? Acho que todo mundo tem um heterônimo meio escondido dentro de si. Muito bom, prof. Mas falando mais sério agora. Lá em 1987, né, na Unicinos. Tá longe! Bem longe. A gente O volta que no te tempo. fez escolher o curso? Vocês nem estavam nascidos em Nem 1987. mas nem pensava em pensava. nascer. Mas o que te fez escolher o curso de letras, prof? Qual foi o motivo? Em 1987, quando eu entrei na universidade, eu não entrei em letras. Sério? Sério? Eu entrei em secretariado executivo bilíngue português-alemão. Eita! Foi um semestre, eu fiquei vinculada a esse curso. No meu tempo nós tínhamos o básico, que eram 5 disciplinas que tu escolhia entre 7 ofertadas, né? Uhum. E depois, a partir do segundo semestre, então, é que tu ia para o que se chamava de profissional, que eram as disciplinas do curso escolhido. Bom, eu não cheguei a ir para o profissional, porque no semestre do básico eu já fui lá e transferi para letras, né? Mas não foi a minha entrada de vestibular. Eu já dava aula na época, eu tinha o segundo grau de magistério, então já trabalhava com séries iniciais. E nesse meio tempo achei que a minha vida era o magistério mesmo. Então fui lá e troquei para licenciatura, né, nesse primeiro semestre aí. E aí eu fiz 2 anos, fiz 1 ano de letras, 1 ano de profissional de letras. Nesse 1 ano tive uma briga com um professor, assim, dentro da sala de aula. E aí, assim, ele me disse que as coisas não eram como eu pensava. Eu disse pra ele que eu achava que eram, enfim. E ele me disse que a porta da rua era a serventia da casa. E eu disse pra ele que, então, ok, eu ia lá reclamar com a coordenação do curso. E ele me desejou uma boa reclamação. Aí quando eu chego lá na sala da coordenação para reclamar, quem é o coordenador? É ele mesmo. Aquele professor. Exato, né? Bom, aí vocês imaginem a minha cara, né? Aí eu briguei com as letras e tranquei o curso de letras. Pedi, na época era possível pedir curso paralelo, como acontecia aí na UFSM de ter 2 matrículas, né? Fazer 2 cursos concomitantemente com uma única entrada. Aí eu fui pro jornalismo.
Fiz a metade do curso de jornalismo, eu gostava, mas aí também me dei conta de que, embora eu gostasse, não revertia para o que eu fazia. Entre o que eu estudava e o que eu trabalhava, eu me agradava mais com o que eu trabalhava do que com o que eu estudava. Dar aula era mais prazeroso do que estudar jornalismo, embora eu tivesse amigos no curso e etc. E aí eu entrei numas assim de, bom, não quero nada disso, vou trancar tudo. E aí eu parei com tudo, dei um tempo pra vida, fiquei uns 2 anos e meio parada, e aí eu recebi uma cartinha da Unicinos dizendo que o meu vínculo seria desfeito se eu não retornasse naquele semestre, né? E aí eu pensei, bom, então eu vou voltar pra onde? Eu vou voltar pra letras então, né? E aí voltei pras letras. E, de fato, me encontrei no curso, eu acho que eu estava mais madura, aquelas questões começaram a fazer sentido, o que eu estava estudando. Ao fim e ao cabo, aquele professor com quem eu me incomodei, que eu reclamei, que me fez trancar o curso, né, foi o paraninfo da minha turma, por indicação minha, né? Então por isso eu digo, o mundo eu dá acho voltas. dá voltas, muitas, porque é redondo, né? Eu acho que o que faltava era de fato isso, era um amadurecimento, porque eu sempre quis um trabalho que me pagasse para ler, né? E aí eu me dei conta de que a única maneira disso acontecer, de fato, era voltando para as letras e nesse mundo da literatura aí por onde eu entrei. Em 1987, quando eu vou para a universidade, eu não vou pensando em nada daquilo em que se transformou a minha vida. Absolutamente nada. Entrou secretária, virou letrista. Eu costumo dizer que eu entrei como leitora e saí como letrista, né? Porque muito bom. Essa questão da leitura, ela sempre teve muito presente. Eu aprendi a ler antes de ir pra escola, aprendi a ler em casa, né? Sim. Eu fui pra escola já praticamente alfabetizada. Isso é muito presente na minha vida desde criança, né? Conviver com professora, minha mãe é professora, minha madrinha é professora, a prima que me ensinou a caminhar é professora, então isso era muito presente, assim, na minha vida. É quase uma tradição de família. Porque a minha avó, embora não fosse professora, minha avó era costureira, tinha estudado só até o 3º livro, como ela dizia, que é o que corresponde ao 3º ano, né? Ela lia muito, meu avô lia muito, meu pai também lia. Então essa coisa da leitura sempre foi muito constitutiva de quem eu sou. Trabalhar com alguma coisa que não passasse por leitura era impensável, né? E eu até acho que por conta disso eu fui parar no jornalismo por um tempo. Sim. Mas depois retornou. Costumo dizer que eu voltei pro caminho, né? O bom filho a casa sempre torna, né? Exatamente, isso é uma verdade. E então, prof, e quanto ao teu mestrado e o teu doutorado, ambos eles foram voltados para literatura. Como é essa tua experiência com a literatura? O que te fez querer trabalhar com ela? E se era algo que, quando tu entrou no curso, tu já te imaginava assim? Ou tu chegou a circular pela área da linguística? Olha, como eu disse, sempre foi a leitura o que me moveu. E sempre a leitura literária. Quando eu tenho que ir para as letras, que é uma transferência que eu faço do secretariado para as letras, eu faço a transferência para letras português e literaturas. Sim. Eu não considero língua estrangeira, né? Na época tinha português alemão e tinha português inglês. E eu não considerei as duas opções com língua estrangeira. Eu fui para literatura mesmo. Sim. Português e literaturas pela literatura de fato. Na época eu estava fazendo, eu acho que umas 4 disciplinas de literatura diferentes. Então foi toda uma orquestração, digamos assim, literária que me envolveu naquele semestre, que acabou me mostrando que era aquilo ali mesmo que eu tinha em mente para mim. Estudar aquilo, era pesquisar aquilo, era pensar aquilo, né? Tipo um sinal do universo, assim. Mais ou menos isso, né? Mas tinha uma outra cadeira à época que eu fazia junto, que era a cadeira de latim. Que era a única disciplina que não era de literatura, que era latim. Sim. E de que eu gostava muito também. Né? Então, aquela época, isso já eu estava praticamente
há um ano de me formar, naquele momento, leitura literária era algo que me agradava muito. Sim. Mas não era aquilo que eu queria pesquisar no meu TCC. O meu TCC eu queria fazer em latim. E isso foi o mais perto que eu cheguei da linguística. Tá? Interessante. Português histórico e latim foi o mais perto que eu cheguei da linguística, porque na minha matriz curricular nós tínhamos 2 linguísticas só, linguística geral e linguística do século XX. Ah, sim. Da segunda metade do século XX. Eu vou dizer pra vocês assim, olha, sem vergonha nenhuma, hoje olhando pra trás, que a única coisa que me mantinha ligada naquela disciplina era o professor que era bonito. Porque eu não entendia nada daquilo. Eu estudava, eu me esforçava, mas assim, aquilo não me dava vontade de me aprofundar, aquilo não batia, né? Então eu fui assim uma aluna sofrível, eu passei com 8 nas duas linguísticas. Passou, isso que importa. Gente como a gente. Pois é, né? A gente faz dessas coisas. E aí, a professora de latim, que era também a professora de literatura latina, Eliana, que inclusive já esteve aí num evento do bacharelado, acho que ano passado, retrasado, Eliana me disse, não, tu não vai fazer TCC de latim, que isso? Capaz? Tu vai fazer de literatura? Eu disse, não, mas eu quero estudar como é que os verbos evoluem do latim para o português, olha que interessante, a gente vai ter um futuro do pretérito e um futuro do presente que se formam de uma maneira sintética e eles vêm de uma maneira analítica na fala, né, do latim vulgar para o português, isso aí dá um trabalho legal. E ela olhou para mim e disse, tu não vai fazer isso. Tu vai fazer trabalho de literatura, e era isso. E não discute comigo, porque à época eu fazia literatura grega e literatura latina, que eram as 2 outras disciplinas. As outras 2 que eu fazia eram a brasileira 3, que era modernismo, e a brasileira 4, que era literatura rio-grandense. Sim. E o latim. Então eram essas as 5 disciplinas que eu fazia. E ela me dava o latim e a literatura latina. Para a literatura latina, eu estava fazendo um trabalho sobre a Medéia do Sêneca. E à época eu também estava fazendo um trabalho na literatura grega pro Farina da Medéia de Eurípides, né? A Eliana me disse, não, nós vamos pegar essas tuas 2 Medeias aqui, que tu já tá fazendo o trabalho do Farina e tá fazendo o trabalho pra mim, e nós vamos colocar junto a Gota d'Água do Chico Buarque e do Paulo Pontes, e o teu TCC vai ser isso. Lê, vê se tu topa e a gente conversa, né? E aí eu disse, tá, né? Mas eu queria trabalhar com os verbos, né? Fui, né? Fiz aquilo que todo aluno que acredita no professor faz. Tá, vou dar uma chance pra ele, né? Sim. Fui lá, li os textos e aí eu disse, não, é verdade, minha praia é essa aqui, tá, me achei. Daquele momento em diante eu disse, ok, é isso que eu quero pesquisar então, é literatura, vamos lá, vamos trabalhar com isso. De uma paixão, de um hábito, de um costume, que é a leitura literária, eu fiz a minha vida acadêmica, é esse o percurso. Então, ao final do TCC, ela, a professora orientadora, na época nós não tínhamos banca, o trabalho era avaliado pelo professor orientador só, ela me disse que o trabalho estava, de fato, bem construído, estava muito bom, que eu podia tentar um mestrado em literatura comparada, né? E aí eu disse pra ela, ai, mestrado, mas isso é coisa pra gente importante. E ela me disse, não, mestrado não é coisa pra gente importante, mestrado é coisa pra gente que gosta de estudar. Sim. E aí, lá fui eu, né, me preparar pra fazer um mestrado na URGS, cheia de medo, porque era uma universidade federal, cheia de medo, porque não conhecia nada daquilo, cheia de medo, porque não sabia o que era o monstro da literatura comparada à época. E no fim deu certo, né? Fiz a prova, passei. No semestre que eu me formei, a Unicinos abriu um concurso de melhores trabalhos de conclusão de curso. No edital, um dos critérios dizia que o trabalho tinha que ter aplicabilidade prática. E a minha orientadora veio e me disse, olha, vou inscrever o teu trabalho no concurso porque ele de fato tá bom, tá muito bom. Aí eu disse, mas Eliana, um trabalho de literatura que aplicabilidade prática tem isso? Aplicabilidade prática tem um trabalho de engenharia, um trabalho de biologia, um trabalho de matemática, mas literatura, que aplicabilidade prática tem isso, né? E ela me disse, mas escuta, não faz as pessoas pensarem? Não faz as pessoas verem o seu mundo de uma maneira diferente, na medida em que a literatura refrata e também reflete a realidade? Lembra do Antônio Cândido? Eu disse, bom, tá, nesse caso tu tem razão. Ela disse, então, isso é aplicabilidade prática, né? Foi lá e inscreveu o trabalho, né? E o trabalho tirou o primeiro lugar.
Então, o meu trabalho tinha aplicabilidade prática, né? E muita. Descobri assim. E foi o resultado desse concurso, então, ele saiu na mesma época que eu entrei no mestrado. Foi 1998. Sim. Então, eu praticamente fiquei em função do ensino da graduação 10 anos. Eu entrei em 87 e saí em 97. Vozes do 40A. Muito bom. Prof, no teu doutorado, tu focou dentro da literatura em Fernando Pessoa. Sim. Tu já gostava dele desde sempre? Ou foi algo que tu começou a, não sei, te apaixonar ou te encantar no doutorado? Fernando Pessoa, eu leio desde guria. O primeiro texto que li foi aquele poema do Ricardo Reis, Ama as Tuas Rosas, o resto é sombra de árvores alheias. Aquele foi o primeiro poema que eu li do Fernando Pessoa e eu me apaixonei por aquilo. Sempre gostei muito de Fernando Pessoa, mas nunca pensei em trabalhar com poesia. Tanto que na graduação o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre teatro, drama. Trabalhei lá com as Medeias. Quando fui pro mestrado, trabalhei com os Édipos. Então, e aí quando fui pro mestrado, agreguei o cinema, trabalhei com literatura e cinema. Teatro também? Teatro, literatura é o teatro, texto literário dramático e cinema, porque trabalhei com o Édipo Rei do Sófocles, o Édipo Rei do Sêneca, a verdadeira história de Édipo Rei do Toninho Costa Neto, que é uma paródia escrita por um gaúcho na década de 80, e a Poderosa Afrodite, que é um filme do Woody Allen, né? Então eu vinha numa esteira de texto dramático e agreguei o cinema. E quando eu passei para o doutorado, eu achei que tinha que dar uma mudada nisso, mas eu não queria mudar de orientador. E o meu orientador era da área do teatro e do cinema. Sim. Então a maneira de eu permanecer com o mesmo orientador era manter alguma coisa, alguma das temáticas, né? Se eu queria me afastar do teatro, então eu tinha que manter o cinema. E aí eu tinha que pensar o que é que podia fazer sentido com o cinema. E aí eu pensei, olha, o Woody Allen é um cara que tá sempre pensando qual é o lugar dele na vida, né? Tu pega os filmes dele e a cada filme, embora o mote da história seja diferente, tu tem alguém se repetindo de maneiras variadas. Isso é Fernando Pessoa. Um cara que se repete na medida em que se duplica, se repete diferentemente, mas a gente sabe que é ele que tá ali de alguma forma. Isso é o Woody Allen. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou buscar o Fernando Pessoa para dialogar com o Woody Allen. E aí eu cheguei com um livro do Desassossego, que à época era o que eu tava lendo e que me deixou muito doida, né? Cheguei com o livro do Desassossego debaixo do braço para o meu orientador, encontrei com ele em Porto Alegre, fomos tomar um café, e eu disse, Bira, o Biratã Paiva de Oliveira, meu orientador, do mestrado e do doutorado, né? Cheguei e disse, Bira, olha, descobri esse livro aqui, eu trouxe para tu dar uma olhada. Ele disse, mas por que esse? Aí eu disse, porque eu quero que tu me oriente no doutorado, a partir de uma leitura comparada entre o livro do Desassossego e os filmes do Woody Allen, né? Como é que é ser outro em diferentes frentes. Então, como é que é se definir pela escritura? Como é que é identificar-se pelo que se escreve? É isso que eu quero trabalhar no doutorado. E aí as férias do Bira foi lendo o livro do Desassossego. E ele conta que foi as férias mais depressivas que ele teve, né? A Fernanda Pessoa acaba com todo mundo. Mas sabe que é uma depressão boa, né? Então rendeu. E aí eu apresentei esse projeto no doutorado, passei, entrei e fiz o doutorado então com o Fernando Pessoa, mas especificamente a minha ideia sempre foi trabalhar só o Desassossego, né? E na banca da defesa do projeto para ingresso no doutorado, a professora que à época trabalhava com a literatura portuguesa, ainda trabalha, eu acho, a Jane Tutquian, me disse que
a proposta era boa, né? E que podia desenvolver. E havia uma outra professora na banca, Maria Luísa Berwanger, que já tinha me dado aula no mestrado também, que me disse que eu precisava trazer os outros heterônimos também, né? Para essa pesquisa. Então, ao longo dos primeiros 3 anos, eu trabalhei com o Livro Desassossego, sim, e com os filmes do Woody Allen, mas trazendo os heterônimos junto, né? Fiz toda uma pesquisa de fundamentação desses heterônimos também, de como é que eles, de alguma forma ou outra, deixavam-se mostrar como Fernando Pessoa, ainda que fossem outros desse Fernando Pessoa. Sim. E aí, quando eu fui para qualificação, tinha uma professora de fora que me disse, não, os heterônimos não. Se o teu trabalho é o Livro do Desassossego, porque tu tá trabalhando por um viés de semi-heteronimia, e se tu tá trabalhando com o Woody Allen como o mesmo que se torna outro, tu não tem que pôr os heterônimos aqui. Tu só pode ter esse cara que é o Bernardo Soares. Até porque, mesmo em termos de constituição identitária, ele está mais próximo do Woody Allen, né? Sim. Então, aí a tese acabou ficando no desassossego mesmo. Como é que Bernardo Soares e o Woody Allen se constroem pela sua escritura enquanto personas literárias. Eu diria que a sua tese de doutorado, assim como o seu TCC, também serviria como uma prática para fazer pensar, uma prática assim como o TCC? A aplicabilidade prática, aquela? Isso. Eu acho que sim, Robson e Érica. Quando a gente pensa sobre quem a gente é, essa reflexão passa por como eu me expresso. E se eu me expresso escrevendo, se eu me expresso cantando, se eu me expresso declamando, pintando, enfim, por qualquer forma artística, esta forma artística também me define. É uma via de mãos dupla, né? Assim como eu defino a arte que eu faço, e a gente não pode esquecer que o ensinar também é relativamente artístico, né? Pensando na minha profissão, Sim. Se o que eu faço me define, o fazer interfere nesta autodefinição que eu tenho, nessa imagem que eu construo de mim. Que essa aplicabilidade é muito prática. Ainda que a gente pense desvinculado dessa questão artística, os ensaios que vocês escrevem, que não são textos artísticos, né? Que são textos acadêmicos, os artigos, Sim. os ensaios, as pesquisas. Elas mostram o modo como vocês estão observando aquele objeto, como vocês estão se apropriando daquele objeto e como aquele objeto define o teu papel de pesquisador. A tese não é um trabalho artístico, a tese é um trabalho acadêmico. Uhum. Mas é um trabalho acadêmico que vai ter esse mesmo peso na medida em que vai mostrar quem sou eu escrevendo aquele texto. Nessa tese, faço um caminho contrário. Eu não começo pelo capítulo da teoria. Ele vem lá no final. Justamente o que eu quero é, a partir da minha vivência de leitor, chegar a uma proposta crítico-teórica. Uhum. Eu não consigo ver aplicabilidade prática maior do que isso. Perceber a minha constituição como pesquisador naquele trabalho que eu escrevo. E a professora Andréa, pesquisadora, né, que pesquisa sobre letramento literário também, passa por aí? Será por essa aplicabilidade prática da literatura? O tempo todo. Junta a pesquisa e a arte? Junta. E me dou conta que mesmo dentro do grupo Pessoas em Desassossego, do círculo de leitura, cujo encaminhamento seria muito mais teórico, porque seria ler Fernando Pessoa, conhecer Fernando Pessoa, e aí sim a perspectiva prática divulgar Fernando Pessoa, também ali passa esse aporte do letramento literário, porque a ideia é mostrar que Fernando Pessoa pode ser legível por qualquer leitor. Uhum. Não é preciso ser um leitor erudito, não é preciso ser uma pessoa que tenha 850 mil cursos de pós-graduação para ler Fernando Pessoa. Na verdade, tu não tem que ter nenhuma preparação teórica para ler e fruir daquela leitura. Sim. Tu tem que ter isso sim para
aprofundar essa leitura do ponto de vista da pesquisa, mas é um outro caminho que a leitura te propicia. A gente não lê só para pesquisar, e por isso a minha indignação quando alguém olha para mim e diz assim, principalmente os professores de ensino fundamental, né? Não, mas é preciso ler, porque a leitura auxilia na criação do vocabulário. Quem lê escreve melhor. Isso é achar função para a leitura literária. Sim. E a leitura literária, ela é, antes de tudo, fruição. E não sou eu quem digo isso, são os teóricos da literatura que dizem, né? Roland Barthes, por exemplo, diz isso. A leitura, ela é um jogo no qual tu entra e tu te entrega a esse jogo. Se não te dá prazer, ela não está funcionando enquanto leitura literária, né? Sim. Então, a pesquisa é um passo adiante desse prazer. A primeira coisa é, eu vou ler isso porque eu quero. E na medida em que eu começo a ler, puxa, eu gosto, ainda que me desassossegue, ainda que me incomode, ainda que me atrapalhe, ainda que me entristeça, ainda que me enfureça, são emoções que eu estou colocando em movimento, que eu estou operacionalizando a partir do texto literário. E isso é o que o letramento possibilita. A gente tem que levar cada vez mais as pessoas a se darem conta de que somos humanos e que o fato de ser humano, a premissa de ser humano, necessariamente passa pela emoção. Num mundo em que a gente vive do modo como ele está, a emoção que eu preciso despertar é exatamente aquela vinculada à clareza da leitura desse mundo. E isso a leitura te possibilita. Então, o letramento literário, ele vem como uma ferramenta para isso, para perceber quão importante é, aspas aqui, saber ler. E esse saber ler, ele não depende de 850 cursos de pós-graduação. Ele depende da tua relação com o texto. Depende da significação que tu dá ao texto, da contextualização desse texto e, sobretudo, da recontextualização a partir do modo como tu olha para ele, que tem a ver com o lugar da onde tu lê, com o tempo em que tu lê, com quem tá lendo contigo, com quem tu discute o que tu lê. E essas 4 questões são basilares para o letramento literário. Sim. Prof, e tu acha que nas escolas existe letramento literário de fato ou só tem a disciplina de literatura existindo? Eu te diria que sim, que não e que talvez. Tá? Por quê? Tem gente que faz letramento literário e nem sabe o que está fazendo. E geralmente quem faz isso sem saber o que está fazendo é o professor que é leitor. Sim. Tá? É meio natural, assim. É o modo como eu me relaciono com a literatura que vai fazer eu construir alternativas que tragam o jovem leitor, o pequeno leitor, para esse mundo em que eu gosto de transitar. E a gente tem visto isso, né? Na medida que a gente tem estudado essas questões nos últimos 5 anos, que eu tenho trabalhado com letramento literário mais de perto, assim, tenho visto isso. Tem muito depoimento de professor que faz sem saber o que está fazendo. Tem muito depoimento de professor que diz que está fazendo, mas na verdade não está. Tem professor que não sabe o que é, mas que consegue chegar perto, porque tem uma relação legal como leitor com o texto literário. O que falta um pouco é as pessoas terem clareza desse processo mesmo, do que acontece com elas quando elas estão lendo, de como elas se constituem leitoras, né? Tem 2 Sim. trabalhos de conclusão de curso do EAD que eu orientei nesse sentido e que tanto a Mara quanto a Daisy, que são as alunas que fizeram os trabalhos, chegaram também a essa conclusão. O professor que tem uma história de leitor literário mais facilmente desenvolve uma atividade vinculada a letramento literário, quando a gente leva para ele aplicar. Sim. E quando ele não é um leitor, ele não sabe muito bem como é que ele vai dar conta disso. No grupo, no Pralelite, a gente tem visto isso também de uma outra perspectiva, que é a perspectiva do aluno que está em formação. Como é que ele constrói as estratégias de letramento literário quando ele é um leitor que já tem uma certa maturidade e quando ele está no início desse processo em relação à leitura literária.
Sim. Né? Então a gente vê bem isso ali nas nossas discussões. E aliado a isso tem ainda os projetos em si que a gente tem desenvolvido, como foi, por exemplo, o Desassossego na Feira do Livro o ano passado. A Feira do Livro em Silveira Martins. Em Silveira Martins e em Santa Maria também. Ah, tá, de Santa Maria também. Em Santa Maria também, que a gente viu como as pessoas ficavam assustadas quando elas tinham que escrever. Se a gente chegasse para elas e dissesse, não, só tem que ler, tá, elas liam. Tipo, ok, leitura todo mundo tem que fazer. Aí quando tu dava um texto assim, que era do Fernando Pessoa, né, no livro do Desassossego, pelo Bernardo Soares, eita, mas que texto é esse? Já não é um texto com o qual eu tenho familiaridade. Agora eu tenho que escrever um texto nesses moldes aqui? Meu Jesus, como é que faz isso? Para outros leitores que já tinham um certo trânsito, vamos dizer assim, com uma literatura mais intimista, isso era tranquilo. Não tinha surpresa ou incômodo de participar da atividade, né? Sim. E com crianças isso rola mais facilmente ainda, porque está dentro do lúdico essa perspectiva da escrita ainda, né? Ela não virou ela não foi automatizada como uma obrigação, como um trabalho. E aí, se o professor que está lá com essas crianças tem uma sensibilidade mais aguçada para o texto literário, nossa, ele faz maravilhas em termos de letramento literário. Sim. Mas se ele não tem, aí o trabalho fica mais difícil. A gente pensa no Pralelite, e essas discussões por vezes também surgem no Desassossego, que o foco está lá na formação mesmo do professor, como leitor. Sim. É ali que está o cerne da questão. Se eu tiver um professor leitor por excelência, muito provavelmente eu vou ter um professor que vai trabalhar num viés de letramento literário, deixando um pouco de lado aquelas questões mais historiográficas. Sim. Pensando isso no ensino fundamental, né, gente? Sim. Que é onde a gente não tem a disciplina de literatura institucionalizada. É zero, né? É bem ruim. Quando a gente vai para o ensino médio, aí a gente tem a disciplina de literatura institucionalizada com um viés vestibulístico. Então, eu tenho que dar dados para o aluno ir lá fazer o Enem e passar, fazer o vestibular e passar. E aí eu vou dar dados. E aí, quando eu vou dar dados, eu vou dar datas, eu vou dar características, eu vou dar listas, eu vou dar informações que estão mais vinculadas à historiografia. É o que a gente percebe no ensino médio. Mas ainda assim, mesmo no ensino médio com a institucionalização da literatura, a gente encontra professor que faz letramento literário. De novo, porque são leitores excelentes. Sim. Não que seja algo planejado, é só porque acontece mesmo. Mas às vezes até é planejado. Eu já tive, por exemplo, notícias de professor de literatura que tinha que trabalhar com realismo. Em vez de ele dar toda a lista de realismos possível, que a gente tem aí em tudo que é livro didático, o que ele fez? Ele distribuiu para a turma diferentes textos do período realista e naturalista. E com base naquilo que a gurizada foi falando do que leu, a turma foi construindo essas características. Então ele não deixou de trabalhar com aquele viés historiográfico, mas ele trabalhou a partir de um viés diferenciado. Ele não chegou a fazer uma aula de letramento literário, mas ele está muito mais perto do que a gente entende por letramento literário do que aquele professor que vai lá e dá a lista de coisas que tem que ler, né? Que tem que saber para ler. Sim. Mas é bem complicado hoje em dia, eu percebo, porque, as crianças não têm mais esse hábito de ler, e aí fica muito difícil o professor tornar atrativo, sabe? Aí tem um outro elemento, Érica, que a gente tem que levar em conta, que é o fato de que existe uma geração, a de vocês já é assim, muito visual. Uhum. Vocês nasceram depois da televisão. E da internet. Todo mundo tem televisão dentro de casa, todo mundo tem internet. Bem ou mal, consegue circular por essas ondas virtuais. O fato de ter mais de uma televisão em casa, olha, eu já era adulta. Até hoje, eu tenho TV, mas eu não vivo grudada na frente da TV. Televisão é para ir lá sentar e ver uma coisa. Eu vi aquela coisa, eu desligo a TV. Eu não passo o tempo todo com ela ligada. Internet é a mesma coisa. Eu quero descobrir uma coisa, quero ver, quero pesquisar, vou para a internet e pesquiso.
Fora isso, sai da internet. Não é a relação que as novas gerações têm com o visual. De fato, não é. E isso acaba tornando mais difícil o trabalho com o livro. Porque quando a gente está lá trabalhando com um texto literário, a gente precisa criar aquela imagem mentalmente. Ela não vem pronta. E isso a televisão e a internet já te dá pronto, né? Quando tu vai, aspas, ler a história na internet, tu já tem as imagens ali. O teu processo imaginativo, ele está sendo incentivado de uma outra perspectiva que não é a mesma de quando tu lê um livro. E aí o professor também precisa ter uma sensibilidade com relação a isso. É levar o aluno para o texto literário a partir daquilo que ele conhece sempre, a partir da realidade dele sempre. Então eu não vou chegar lá, por exemplo, num primeiro ano das letras, e isso serve para nós também, com o Crime e Castigo embaixo do braço no primeiro dia de aula e mandar vocês lerem. Ah, sim. Depois que a gente tiver uns 30 dias, 40 dias de aula, daí sim eu vou dar o Crime e Castigo para vocês. Talvez um pouquinho mais. Mas a partir de outros elementos que vão te levar a ler o livro depois. Prof, mudando um pouquinho de assunto agora para um negócio um pouco menos sério. A produção aqui me mandou no ponto que a senhora já viajou para Portugal e ficou em Lisboa, que é a mesma cidade que o Fernando Pessoa nasceu e morreu. E eu, como eu gosto muito de falar sobre viagens, eu não sei se a senhora sabe, eu queria saber como que foi essa sensação de caminhar pelas mesmas ruas que ele, como é que foi a experiência de visitar Lisboa. Foi um sonho, né? Porque era um sonho que eu alimentava já há bastante tempo, conhecer Portugal. Chegar lá, ouvir a minha língua, ainda que com outro acento, com outro sotaque, foi uma experiência muito boa, assim. A sensação de estar em casa, sabe? E com relação a conhecer Lisboa, aquela cidade é linda, tem mil coisas pra gente ver. Na verdade, todo o país. Eu fui a outras cidades também, históricas, fui a Évora. Tive a oportunidade de ver bem de perto as ruínas do Templo de Diana, voltar lá naquele meu tempo de latim, que está lá longe, mas que né, ainda está aqui dentro do meu coração. A questão medieval toda, caminhando por aquelas cidades antigas, como Évora mesmo, como Óbidos, Nazaré, né? Enfim, assim, foi uma experiência incrível. Faltam adjetivos para qualificar a experiência de poder viajar para Portugal, né? Do ponto de vista da professora de literatura, sim, caminhar na Rua dos Douradores, poder olhar para aqueles sobrados, olhar para uma janela daquelas e imaginar um Bernardo Soares debruçado ali, com aquela cara dele de pano sujo, encharcado na janela, como ele diz numa das passagens. É uma sensação indizível, assim, sabe? É como caminhar dentro de um livro. Caminhar pelas ruas de Lisboa me dava essa sensação. Era caminhar dentro do livro do Desassossego. Literalmente isso, né? Eu fui até a casa Fernando Pessoa, mas estava fechada para reforma, não pude entrar. Mas respirei um pouco do pó de cimento que estava sendo usado por lá. Isso que importa. Tomei um cafezinho no bar que ficava ao fundo e o nome desse bistrô era Flagrante Delitro, como acontece naquela foto que o Fernando Pessoa manda para a Ofélia, né? Dele bebendo, acho que era um conhaque, aquilo que ele estava bebendo, e que ele coloca, né, no verso da fotografia, eu em flagrante delitro para ela, né? Então, pude experimentar andar por aquele espaço onde um dia ele morou. Mas não literalmente, porque não entrei na casa, né? Sim. Aliado a isso, andei na Praça do Comércio, fiquei olhando o Tejo, como o Alberto Caeiro fala lá no seu poema.
né? Como Álvaro de Campos fala também. Revivi um pouco do Ricardo Reis olhando lá para as ruínas do Templo de Diana, em Évora, como eu disse. Então, essa sensação de experienciar a literatura foi o que eu vivi quando fui para Portugal. Que coisa boa. Claro, eu gosto dessas coisas antigas. Eu acho que se me largarem ali no centro histórico de qualquer cidade mineira, eu vou achar que eu estou conversando com Tomás Antônio Gonzaga, né? Essa sensação de poder reviver, e ver bem o verbo que eu escolho, reviver as coisas que eu li, é muito interessante, porque eu vivi essas coisas na leitura. Então, quando vou lá e experimento fisicamente uma coisa que eu vivi mentalmente, isso para mim se converte em reviver. Isso é uma coisa muito doida se a gente parar para pensar. Como é possível viver uma coisa que eu não vivi fisicamente? A literatura propicia isso, te possibilita isso. E foi essa a sensação que eu tive andando por Lisboa. Caminhava dentro do livro do Desassossego. E ao mesmo tempo revivia situações e experiências que eu já tinha vivido literariamente. Mas chegou a tomar aquele mesmo conhaque que Fernando Pessoa tomou ou não? Não tomei o conhaque, mas sentei na Brasileira para tomar um café. Quase a mesma coisa. Sentei no café à Brasileira para tomar um café, que era onde o Fernando Pessoa tomava café. E aí ali na frente do café à Brasileira, né, tem ali no Chiado uma estátua de bronze do Fernando Pessoa sentado. E claro que eu fui lá e sentei do lado dele, tirei a foto como mando figurino de bom turista em Lisboa. Conversamos, eu e ele, botamos a conversa em dia, né? Tudo tranquilo, assim. Caminhei pelos arcos da Praça do Comércio também, pensando nele. Uma experiência interessante também de Lisboa, que não está necessariamente vinculada a Fernando Pessoa, foi visitar a Casa Fundação José Saramago. Ah, sim. Que não foi uma casa onde o Saramago morou. E é interessante isso, né? A Fundação José Saramago está numa casa onde ele não morou. E eu pude entrar. E é muito interessante, assim. Lá tu tem basicamente todas as edições dos textos saramaguianos. Então tem O Ano da Morte de Ricardo Reis, que foi o livro do ano em que o Saramago ganhou o Nobel. Todas as edições, em todas as línguas para as quais o livro foi traduzido. Uma viagem literalmente dentro daquela casa, assim, porque a gente passa pelos textos do Saramago, a gente passa pelas referências literárias do Saramago, a gente passa pela biografia do Saramago e ainda passa pela história da casa, que é uma casa que remonta ao período medieval, era onde eles deixavam o bacalhau salgando, curando, né? Então, quer dizer, é uma casa que tem a história de Portugal do período das navegações incrustada nela. E junto com essa perspectiva extremamente prática, né, Robson? Que é a vida comercial de Portugal no período das navegações, a gente também tem a história de um escritor que vai escrever sobre outras navegações. Navegações num mundo moderno, navegações dentro de si mesmo, navegações dentro da própria literatura. Então, também foi uma sensação muito interessante essa de andar pela Casa Saramago. Prof, agora a gente vai para um quadro que muda de nome todo episódio do podcast. E hoje ele se chama De Frente com o Pet. Que chique! E eu vou te fazer perguntas e tu nos responde o mais rápido que tu conseguir, tá? Tá. Não pode pensar muito. Tá bom. Indique pra nós um livro. O Ano da Morte de Ricardo Reis. E o livro do Desassossego. Os dois. 2 livros. E Que uma dois? música. Ai, uma música? Ou um cantor, uma cantora. Ai, Arrigo Barnabé. Nunca ouvi, vou ouvir então. Eu também Arrigo não, Barnabé. anotei aqui já. Arrigo Barnabé tem muitas referências literárias. Arrigo Barnabé. Entendi. Um filme ou série ou os dois? Um filme ou série? Ou Bom, os dois? Vocês sabem que existe um filme que é baseado no livro do Desassossego, né?
Eu posso Sim. indicar, embora eu saiba que nem todos chegarão ao final do filme, porque de fato ele é muito parado. Mas acho que vale a pena ver. Tirando isso, todos os filmes do Woody Allen, especialmente um chamado Crimes e Pecados. Nesse filme, o Woody Allen trabalha com as questões vinculadas ao rir e ao drama, né? Comédia e tragédia. Série daí é mais difícil, porque eu tô vendo um monte ao mesmo tempo. E agora eu tô numa fase de ver coisas da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que série... vejam todas. E aí Todas que vocês quiserem. Olha todas. Vejam todas. E aí escolham aquela que diz vocês, que traduz vocês mais de perto. Tem uma que eu vi faz pouco tempo aí que eu gostei bastante, que eu não vou saber dizer o nome dela agora, mas tem um pouco dessa questão da luta de classes e tal. A história se passa dentro de um trem. O Expresso da Manhã? Eu acho que é isso aí mesmo. Eu vi. Eu achei bastante interessante o modo como eles trabalham com as questões marxistas ali da luta de classes, por exemplo, ali dentro, né? E Sim. essa coisa da distopia. Eu acho que diz muito sobre esse mundo que a gente está vivendo hoje, de que basta ter uma opinião, e uma opinião que não necessariamente faça sentido, para tu achar que tu tem alguma coisa a dizer. Uhum. É uma boa série. E em uma palavra, o que é ser professora de literatura pra ti? É repartir, é dividir, é compartilhar essas aventuras que eu tenho com aqueles de quem eu gosto. Burlou o joguinho, hein? Burlou. É verdade, é verdade. Prof, agora tu tem como contar uma história engraçada que aconteceu contigo na graduação ou depois da graduação, mas em âmbito acadêmico? Ou até trabalhando. Ou até dando aula. Ou num evento. Uma história engraçada. Eu não sei, assim, não veio nenhuma à minha mente. Um mico. Alguma vergonha alheia mico que tu sempre, pense... o tempo todo, né? Eu me lembrei de uma do tempo da graduação. Sim, me lembro. Quando eu fazia a disciplina de literatura latina, nós estávamos estudando o Sêneca, né? E necessariamente a gente passa por Nero, porque Sêneca foi um dos preceptores do Nero, né? E o Sêneca tinha um auxiliar que se chamava Burrus. E eu me lembro de uma colega que vivia perguntando a mesma coisa sobre Sêneca para a professora. Era em relação a um dos textos que o Sêneca tinha escrito, se não me engano, era a Consolação à Mãe Álvia, que é uma carta que ele escreve para a mãe quando ele está no exílio, porque o Nero mandou ele embora, né? E eu me lembro que a guria perguntava a mesma coisa, e aquilo era muito óbvio, aquilo estava escrito, assim, em letras garrafais no texto, e cada vez que a guria perguntava aquilo, eu tinha uma colega que sentava comigo e a gente dizia uma para outra, lá vem a conselheira do Nero de novo, né? Isso não é uma coisa bonita de se fazer, mas naquela época eu era uma aluna só, então eu fazia, né? Não é muito bonito, mas a gente sabe que a gente faz, né? A gente ficava contando quantas vezes o professor dizia né, por exemplo. Também. Que nem isso vocês fazem com a até gente, hoje. tá? A gente botava apelido nos professores, mas... que nem vocês põem na gente. Mas vocês ainda vão além, porque vocês têm uma coisa chamada tecnologia. Hoje vocês podem fazer aquelas figurinhas de WhatsApp com as fotos da gente. A gente não tinha essa possibilidade, né? Acho que vocês acabaram de descobrir. Eu ainda não recebi nenhuma com a minha cara, mas eu só estou esperando que chegue, né? E tem uma história bastante curiosa de quando eu era criança. Eu acho que é a primeira história prática de antropofagia literária que eu conheci. Quando eu era pequena, tinha uma história naquela coleção O Mundo da Criança. Não sei se vocês conhecem essa coleção. Não. Era uma coleção de 12 volumes
que trazia as maravilhas da literatura infantil de todas as línguas, né, traduzido para o português. E uma das histórias que eu gostava muito e que eu pedia para lerem sempre, para mim, eu acho que tinha uns 3, 4 anos, eu ainda não lia, era Pedro e o Lobo. Eu gostava muito dessa história, né? E então todos os dias, todo mundo, em algum momento do dia, lia a história para mim. Então, o que significa que eu lia a história várias vezes. Até que chegou uma hora que todo mundo se encheu, né, em casa de ler isso para mim. Sim. E aí começaram a ler outras histórias, mas eu queria o Pedro e o Lobo. Como ninguém mais lia essa história, o que é que eu fiz? Comecei a comer a história. Literalmente, eu rasgava a folha do livro assim, e ia comendo aos pedacinhos, né? Para ter a história dentro de mim. Assim, imagina, né? Então, é a primeira história que eu conheço na prática de alguém que, além do meu amigo Oswald de Andrade, né? Alguém que praticou antropofagia literária até as vias de fato. Assim. Consumindo literatura desde nova. Sim, desde criança. Descobrindo novas maneiras de entender a literatura. Novas maneiras de absorver a literatura, né? Depois, sim, no mestrado, eu me lembro do Anselmo, o professor Anselmo, ele fez uma cadeira comigo, algumas cadeiras comigo ele estava ainda na graduação e ele fez uma disciplina como aluno especial quando eu estava no mestrado, e foi ali que a gente se conheceu, e desde lá então a gente é amigo, nos idos de 1998, já faz bastante tempo. E eu me lembro que um dia lá eu fui para aula, vocês sabem que eu sempre gostei de roupas com, vocês já devem ter me visto inclusive, né, de roupas com estampas de onça. Sim. Então, já naquela época eu gostava, né? E eu ganhei uma blusa que era preta com umas manchas amarelas imitando onça, assim, de um tecido brilhoso. Ai, eu me achava com aquela blusa, né? Mas achava que tava abafando. Cheguei um dia pra aula lá na URGS e o Anselmo me olhou e disse assim: ai, onde é que tu vai vestida de onça? Coisa horrorosa. Acabou comigo, né? Acabou comigo. O comentário dele acabou comigo. Aí eu parei de usar roupas de onça brilhosas. Eu só uso opacas agora. Agora passamos para as neon. Apenas cores neutras. Não, eu continuo de onça, mas sem brilho agora. Então, prof, por último, tu tem alguma dica, algum conselho, alguma recomendação, algo assim, para os alunos e alunas que estão nos cursos de letras ou que querem começar a cursar? Que façam letras se gostarem de ler. Se não gostarem de ler, façam outra coisa. Não façam letras. Porque a leitura, ela é uma das nossas ferramentas mais usadas. E esta é uma ferramenta que não pode desgastar. Sim. Porque a gente vai precisar dela pro resto da nossa vida profissional. Então, se em algum momento eu disser, ui, que saco, tenho que ler isso, aí fica problemático para um aluno de letras, né? Então, quando a gente entra ali nos primeiros períodos e a gente ouve, porque vocês acham que não, mas a gente escuta, quando vocês dizem, ai, lá vem aquela chata que manda ler de novo. Isso a gente fica pensando, é complicado, né? Então, a minha dica é essa, façam letras se vocês gostarem de ler. Se vocês curtirem, ler. Se não, não façam letras. Façam outra coisa qualquer. Porque vocês vão trabalhar com isso o resto da vida de vocês. Boa dica. E vão trabalhar. Muito bom. Vão trabalhar com isso. A gente gosta de ler, a gente curte ler, a gente tem o hábito, a gente tem o gosto, a gente é leitor em potencial quando entra em letras, mas a gente precisa saber que a gente vai ter que ler coisas das quais a gente não gosta. Vai ter que ler muito. E isto não pode afetar o nosso gosto de ler. Sim. Que são duas coisas diferentes. Né? Eu me lembro muito bem do meu tempo com das aulas com o Sebaldo lá de linguística, por exemplo. Que eu lia, aquilo para mim não fazia lá muito sentido, mas eu tinha que continuar lendo até entender. Então eu acho que é isso, leiam muito, leiam bastante, leiam de qualquer jeito, leiam tudo que cair na mão de vocês, de Dostoiévski a bula de remédio, sabe? Tudo é importante de ser Ótima lido. dica. Muito bom. Tudo é importante de ser lido. É E isso. antes de terminar, prof, tu tem alguma divulgação,
que tu queira dar? Alguma solicitação? Teu momento de divulgar o teu trabalho? No momento, assim, eu tô afastada, né? Porque quebrei o joelho, quebrei o punho. Então, eu tô aqui literalmente parada, esperando o tempo passar. Então, uma previsão. A previsão é que eu volte lá por dezembro. Os médicos acham que antes de dezembro eu ainda não vou estar caminhando sozinha. Então, acho que demora ainda um pouquinho, né? Porque eu ainda não... Eu fico em pé, mas não coloco o peso na perna. Então, isso não me possibilita maiores experimentações sozinha. E faço isso com muleta também, né? Mas para eu poder voltar a me movimentar vai demorar ainda um pouco sozinha, né? Então, só lá por dezembro, imagino que eu volte. Mas isso não significa que o grupo do Desassossego, por exemplo, esteja parado. O Paralelite está com as atividades suspensas, né? O Círculo de Leitura também, porque a gente não está se encontrando. Mas eu sei que a gurizada está se movimentando, a gurizada está juntando material, a gurizada está preparando uma série de posts também que vão começar a circular no nosso perfil no Facebook. Parece que vão criar também um perfil no Instagram para isso. Então eu sei que o Henrique, o Ailon estão encabeçando essa discussão aí com o pessoal do Desassossego. Né? Daqui a pouco vai aparecer coisa nova aí para surpreender a gente. Fora isso, sei que o pessoal do Paralelite também está se mexendo, sei que tem projetos sendo construídos nesse tempo de quarentena para a gente retomar quando voltar, né? E basicamente o que eu posso dizer com relação então às minhas atividades, que no momento estão suspensas em função das fraturas, é que quando eu voltar, quem quiser vir discutir Fernando Pessoa ou letramento literário conosco, será muito bem-vindo. Os grupos estão abertos para quem quiser participar e a gente sempre fica feliz quando chega alguém novo para integrar os grupos. Então estamos convidados. Muito bom, prof. Sim, muito convidados. Acho que vou. Ai, que bom. Fico feliz. Bom, prof, tava ótimo, mas o nosso tempo deu uma estourada aqui. Foi ótimo conversar contigo, conhecer um pouco mais sobre o teu amor pela literatura e sobre esse pedaço da tua vida que a gente não sabia também. A gente ficou muito feliz que tu aceitou o convite do PET e em nome de todos os membros, até da nossa tutora, a gente agradece. Eu que agradeço por essa vitrine que vocês proporcionam para o curso de letras. Não é para mim, não é para os outros professores, é para o curso de letras, para as pessoas saberem o que é fazer letras. O trabalho de vocês enriquece muito isso. Eu quero dar, de fato, os parabéns aos petianos e à professora Thaís, que é a tutora de vocês, porque eu acompanho de perto o trabalho do PET e é um trabalho de excelência, o PET Letras da UFSM. Vocês estão de parabéns.